Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá, segundo a grandeza das suas misericórdias, para estarmos diante dele e da sua palavra, a fim de juntos crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Quero crer que todos estão bem, que Deus tem guardado vocês, a vossa família, e estamos orando a Deus para que Ele continue nos guardando até que todo esse flagelo passe, para que nós tenhamos a oportunidade de novamente estarmos na casa de oração que Ele permitiu ser edificada para o ajuntamento da igreja, ali naquela casa consagrada a Ele. Vamos continuar firmes e constantes na presença do Senhor, na obra do Senhor, aguardando na sua misericórdia. É muito bom nós lembrarmos das misericórdias do Senhor, que já nos alcançou em situações passadas, e sabermos que Ele é fiel para continuar nos guardando e nos alcançando com a sua graça. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, ainda dentro do mesmo trimestre, que tem como objetivo aí e título, podemos dizer assim, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje a lição tem também o seu título, a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos como texto áureo a seguinte passagem: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática está também dizendo: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Quanto às leituras diárias, nós postamos por meio da internet durante a semana. Então eu vou pular essa parte até para ser breve, porque da última live que eu fiz, eu me deixei absorver no que estava lecionando para os irmãos e acabei excedendo em muito o horário, mas sem perceber, porque estava tão assim empolgante o assunto que eu não me dei conta do horário. Quando eu perguntei para minha esposa se já tinha dado os 45 minutos, eu tomei um susto quando ela disse que já tinha passado, já estava na casa de 1h40. Falei, misericórdia, Senhor. Pedi para ela, eu tomei um susto. Depois eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Já tinha que passar o vídeo para o William poder publicar, e aí acabou ficando aquele tempo todo mesmo. Então, vou procurar. Eu tenho dificuldade, os irmãos já me conhecem, sabe? Eu tenho dificuldade porque eu
eu dou vazão a entrar na palavra e aí esse negócio de horário comigo fica meio complicado, mas ore por mim aí para que dê tudo certo, tá bom? Para os irmãos que, porventura, né, eu quero crer que todos tenham recebido, ou às vezes alguém vai acompanhar, mesmo não tendo se matriculado ainda na Escola Bíblica Dominical, a nossa leitura em classe, como costumamos dizer, ela vai estar inserida na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 até o 22. E também Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Tá certo? Então, os irmãos que quiserem acompanhar aí, que porventura não tiver a lição, são essas duas passagens, né? São esses dois livros, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, repetindo, e Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Como já anunciei, a lição tem o título aí, Edificado sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, né? Nós temos aí o objetivo geral, que é ensinar que Cristo é a base da igreja. E estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Temos também os objetivos específicos, que está aí na primeira proposta, para o primeiro tópico, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. No segundo tópico, nós vamos ter apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. No terceiro tópico, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, são esses três tópicos com estas propostas, e em cada uma destas propostas tem as divisões que nós chamamos de subtópicos, e nós iremos, então, fazer a nossa leitura que está aqui para nós em classe, a leitura em classe, e acompanhe. Pegue sua Bíblia, os papéis, a caneta, para acompanhar. Perdão. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava
edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Tem uma versão que fala, e foi grande a sua ruína. Ok? A nossa introdução, ela traz já alguma coisa previamente, e é interessante a gente ler. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Efésios 2:21. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Tomar um cafezinho aqui para ajudar na garganta. Muito bem, então o primeiro tópico tem aí um edifício espiritual. Ele vai então no primeiro subtópico trazer para nós aquilo que nós, dentro do estudo bíblico, chamamos de as sombras, porque nós sabemos que Deus no Antigo Testamento, ele se comunicou com o seu povo através de muitas figuras de linguagem, muitos tipos, muitos monumentos, edificações, num aspecto daquele tratamento que um pedagogo, por excelência, se utiliza para se comunicar com as crianças. Nós sabemos, até hoje, é utilizado alguns recursos tangíveis para que as crianças possam assimilar o ensinamento que se quer dar a elas. E como podemos dizer assim, na infância da revelação de Deus para o seu povo, Israel, o povo eleito, ele se comunicou com eles através de muitos recursos, como diz o escritor aos Hebreus, né? Isso é interessante ler, Hebreus 1, no primeiro versículo ali, ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, tá vendo? Aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, nós vemos que Deus se utilizou de muitas maneiras para falar com o seu povo. E entre estas maneiras, que tinha aí a sua conotação profética, como tipo de Cristo, ele vai orientar o seu povo, logo no primeiro estágio, a erguer um tabernáculo para ele. Nesse caso, foi no deserto, né? No deserto foi feito o tabernáculo. Nós vemos um bom relato disso no livro de Números. E mais adiante, já no tempo dos reis, a monarquia, depois de Davi, que ajudou nos preparativos, e Salomão, a quem Deus designou para edificar o templo.
Então, no Antigo Testamento, nas sombras daquilo que Deus orientou, apontando para o que vinha depois, nós vamos encontrar a edificação do templo, né? Vamos fixar, tinha o tabernáculo e tinha o templo. E é importante nós vermos isto, inclusive está aqui na revista, no primeiro livro de Reis, capítulo 8, ele traz para nós, no versículo 16 ao 20, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20, ele vai dizer o seguinte para nós: todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Ok? Então, nós vemos aí que Salomão, né, no tempo do tabernáculo, foi na gestão de Moisés, né, no deserto mesmo. Deus usou lá Moisés, os anciãos, os sacerdotes, depois foram consagrados, né, e teve toda uma orientação, as mulheres sábias também. Foi uma participação maravilhosa na edificação do tabernáculo também. E aqui, na edificação do templo também, a participação foi extraordinária, porque era Deus se comunicando através das figuras, né, dos monumentos, para apontar, embora eles não soubessem disso, a não ser alguns que tiveram lampejos da revelação do que havia de vir, ainda que não conseguiam conectar uma coisa na outra, mas eles recebiam lampejo pelo Espírito de Cristo que neles falava. Muito bem. Aí ele segue aqui no primeiro subtópico do primeiro tópico, dizendo: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Até para lembrar, no livro de Neemias, nós vamos encontrar lá que havia uma proibição na lei concernente aos amonitas e moabitas. Vocês lembram de Tobias, de Sanbalat, que Eliasibe, o sumo sacerdote, havia se aparentado com ele e acabado colocando o Tobias na tesouraria, né? E o que acontece? Quando Neemias voltou pela segunda vez que ele foi até Jerusalém e tomou conhecimento daquilo, ele pôs as mobílias de Tobias tudo para fora, porque aquilo era contra a lei. Então os gentios estavam proibidos de ter acesso ao templo. É bem verdade que tinha aqueles que eram prosélitos, né, se tornavam prosélitos, passavam a crer em Deus, aí passava por todo um processo para que tivesse um acesso limitado, né? Mas assim, de livre, espontânea vontade, sem nenhum procedimento designado até mesmo por Deus, eles não podiam.
Mas aí ele traz para nós, ao reconciliar ambos os povos, aí ele fala da morte de Cristo, que tem, ele já apontou antes, que trouxe a reconciliação, né? Foi derrubada a parede da separação, as lições anteriores falou, foi derrubada a parede da separação, aquilo que fazia distinção entre judeus e gentios, por causa das leis cerimoniais, que apontava para Cristo, quando Cristo as cumpre, como a realidade daquilo que a sombra apontava, indicava, então toda essa parede de separação que estava vinculada às leis cerimoniais foi derrubada porque cumpriu-se em Cristo. Não há mais necessidade de apontar para algo que já está presente. Então, as proibições concernente a esse aspecto da lei, não havia mais necessidade de se fazer distinção entre judeu e gentio. Porque em Cristo, todos quanto creem em Cristo se tornam filhos de Deus. E sem distinção, porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ok? Nós vemos que a morte de Cristo, ela trouxe o aspecto do propósito de Deus de alcançar a toda a humanidade. O povo judeu, quando foi eleito, eles estavam simplesmente como parte da economia de Deus, usando um povo para que através dele alcançasse as demais nações. Só que o povo judeu não entenderam assim a revelação de Deus e passaram a se deixar levar pelo exclusivismo, né? E ao invés de cumprir a missão para a qual eles foram chamados, né? Eu lembro que eu até dei uma palavra aí no IP, na congregação, falando do chamado de Abraão, um chamado para além de si mesmo, né? Foi o chamado de Abraão. Ele fala: bendito será todas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que eles não entenderam, e cada vez que eles se tornavam um povo, uma nação diferenciada e desfrutando dos privilégios, ao invés de olhar para as demais nações com um olhar de misericórdia, como Deus havia olhado para eles, estando eles no Egito, né? Eu vi a aflição do meu povo, foi o que Deus disse para Moisés. Eu desci para os fazer subir. Eram para que eles reproduzissem este comportamento de Deus, como o Senhor deles, como o Pai deles, né? Da nação, né? E eles não se comportaram assim. Mas quando Jesus vem, ele sim, então em si cumpre todo o propósito de Deus no sentido da sua morte, ressurreição, ascensão, entronização à destra da majestade de Deus nas alturas, e vive para interceder por nós. E ele recebeu também o Espírito Santo, o qual ele derramou sobre a igreja. E toda esta conquista de Cristo por mérito, por dignidade, por obediência, por fidelidade, está disponível a todos quanto creem em Cristo Jesus. E aí ele segue dizendo: ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. É muito importante isso, irmãos, porque nós precisamos recobrar a visão de igreja, não como denominação. Vê aqui que o comentarista põe que Cristo em si, ele formou uma nova humanidade. Antigamente, os seres humanos, eles eram divididos entre
judeus e gentios. Hoje, ele é dividido entre judeus, porque ainda a nação judaica está lá, gentios, todos aqueles que não são judeus, e igreja. Agora são 3. Porque a igreja é uma nova humanidade, cujo cabeça dessa nova humanidade é Cristo. Assim como Adão foi o pai de toda a humanidade natural, Cristo também agora é o segundo homem. Porque Deus chama de homem, na inteireza da palavra, aquele ser humano que ele criou sem pecado. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele não só é o último Adão, porque ele põe fim a tudo que o primeiro Adão, por sua desobediência, adquiriu e desencadeou aos seus descendentes. Então, nesse aspecto, Jesus é o último Adão. Mas no aspecto da nova humanidade, Jesus é o segundo Adão. O ser humano que ele se tornou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus, como segundo homem, ele é sem pecado. E ele é o cabeça desta nova humanidade que é chamada de igreja. Igreja são todos aqueles que reconhecem que são pecadores, destituídos da glória de Deus, e ao reconhecer, percebe que precisa de um Salvador, e ao ouvir a palavra do Evangelho, as boas novas de salvação, é revelado para ele que essa mensagem diz respeito a Cristo, que é o que Deus designou, propôs como propiciação pelos nossos pecados. E quando se percebe que não pode salvar-se a si mesmo, e que tem uma mensagem que aponta alguém que Deus designou para nos salvar, e pede, diante dessa revelação, misericórdia, perdão, arrependido, então, e crê neste que Deus designou para a salvação, então esta pessoa, pela ação do Espírito Santo que está já trabalhando em todo esse processo, quando chega a esse ponto culminante, ela nasce de novo. E o Espírito Santo pega esta pessoa e batiza no corpo de Cristo. E agora, Cristo como cabeça, essa pessoa passa a ser membro do corpo de Cristo. E, sendo membro do corpo de Cristo, ela está participando desta nova humanidade que tem como seu cabeça de raça Jesus Cristo. É isso que o comentarista traz para nós. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, uma vez que em Cristo as leis cerimoniais foi desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, nós vemos que as sombras que havia no Antigo Testamento, ela sai de cena, porque Cristo é a realidade daquilo que a sombra apontava. Tá certo? E então, porque Cristo é a realidade, nós vemos que aquele templo de pedra, que era simplesmente uma figura, ele perde a sua importância, ou seja, a sua utilidade, vamos dizer assim. Ele perde a sua utilidade para o que ele foi designado, que era ser só uma figura. Quando o real chegou, acabou. Não é assim que acontece
quando se eu não me engano é o arquiteto, ele faz o desenho, ele faz a planta da casa, ele faz o desenho, ali está a figura. A partir do momento em que a casa foi edificada, na realidade, no palpável, aqueles rascunhos já não têm mais sua utilidade. Já não tem importância. Agora, o importante é a casa que já está edificada. Ok? Mais um cafezinho. Muito bem. Aí ele diz aqui, assim, o templo judaico perdeu sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Nós vemos aí, então, que o que era de material perdeu a sua relevância, como o irmão apresenta aqui, porque aquele templo de pedra, ele apontava para a realidade de Cristo, porque Cristo é a casa de Deus. Nós vamos ver isso em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu sei que há algumas correntes de interpretação, mas neste ponto aqui, eles estão coesos, porque no capítulo 1 de João, nós vamos encontrar uma expressão de suma importância, porque fala assim: no versículo 14, João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta expressão, e o Verbo se fez carne, na língua grega, os estudiosos, os que conhecem o idioma, eles trazem para nós que esta expressão significa e o Verbo tabernaculou. E nós vamos encontrar algumas passagens no Novo Testamento que vai falar quando eu deixar este tabernáculo, né? O Paulo fala, se eu não me engano, o Pedro também fala. E Jesus, numa certa feita, disse também: destruí este templo e em 3 dias eu edificarei. Inclusive o próprio apóstolo João é quem diz isso. E aí ele acrescenta um comentário dizendo, e ele dizia isto a respeito do seu corpo, do templo do seu próprio corpo. Então não só João apresenta Jesus como tabernáculo, a tenda lá do deserto, como que chegou depois em Gilgal, depois foi para Siló, ficou lá um espaço de 250 a 300 anos, até a gestão de Eli, né, quando depois foi destruído por causa do pecado, né? E também João aponta Jesus como templo. Então as duas figuras do Antigo Testamento, João aponta para nós aqui no Novo Testamento. Muito bem. Então, hoje, na Nova Aliança, estas duas figuras apontaram para uma realidade, primeiramente, Cristo. Cristo é a casa de Deus, tá certo? Inclusive aquela passagem, na casa de meu pai há muitas moradas, alguns entendem que
Jesus está se referindo a si mesmo, que Jesus é a casa do Pai. Ele fala que ele estava no Pai e o Pai estava nele, né? E nós vemos algumas passagens que ele vai mostrar esta verdade, esta realidade. No segundo subtópico do primeiro tópico diz o seguinte: o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Aí nós vemos que no versículo 22 da nossa leitura em Efésios, aqui na revista, diz assim: no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ele pôs lá no versículo 20, né? Antes, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Né? Isso a gente vai tratar no terceiro subtópico. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E aí ele põe: os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Versículo 22. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E é importante porque em 1 Reis ainda, nós vamos encontrar isso no versículo 27, do capítulo 8 do primeiro livro de Reis. Versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. O próprio Salomão reconheceu que, embora construísse um templo com aquela magnitude com que ele propôs edificar, segundo o desenho que Deus deu a Davi, e usando os melhores materiais, ele sabia que aquilo era simplesmente algo representativo, porque Deus, nem mesmo os céus dos céus, poderia conter ele. E é interessante também outro detalhe, que Estevão, quando estava fazendo a sua defesa, ele evocou esta passagem, porque ele também, pelo Espírito Santo, reconhece esta verdade e traz no versículo 48 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, 48. O céu, aliás, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, né? Ele faz também alusão ao profeta. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo ou o banquinho dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então, já até nessas passagens, teríamos aí também, no capítulo 17, quando Paulo está lá no Areópago, que ele vê aquele monte de imagem, quando ele vai fazer a sua, vai pregar ali para aquelas pessoas, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 24, nos diz o seguinte também: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então essas passagens nos mostram que o templo, o tabernáculo, templo feito de materiais tangíveis aqui, palpáveis,
eram simplesmente uma representação, um símbolo de uma realidade que viria à tona quando Jesus encarnasse. E como de fato encarnou e efetuou a obra para a qual ele foi designado, a fim de que, se fosse eleito, ganhasse a dignidade de ser cabeça de uma nova raça. E hoje o Espírito Santo está aplicando esta obra de Cristo na construção, na edificação de um novo templo, que não diz respeito a pedras, mas a pedras no sentido natural, mas a pessoas, tendo Cristo como a principal pedra do edifício. Ok? Muito bem. Aí no Comentaristas nos disse: desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Aí ele aponta na 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que eu vejo que é importante a gente ler. E quem não tem a revista, anota para ler depois ou acompanha aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui, Paulo, quando ele fala nessa referência, ele está mostrando o aspecto corporativo do templo. Aí por isso que ele fala vós. Mas no capítulo 6, versículo 19, ele vai considerar também o aspecto individual. Tá certo? Membros em particular, como ele usa numa outra figura de linguagem, no capítulo, se não me engano, 12. No versículo 19, ele fala aqui, ó, veja como que é no sentido individual agora. Ou não sabeis que o vosso corpo, tá vendo? É o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí, só para reforçar a compreensão, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. De novo, ele enfatiza. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós vemos aí que mais uma referência. Outra referência importante é a de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Acompanhe aí a leitura. Que nos diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Certo? Então, dentro desse subtópico aí, do segundo subtópico, a última referência é essa que faz conexão com a de Efésios aqui, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Falando agora dos crentes como pedras vivas. Vocês se lembram também de uma figura que aparece no Antigo Testamento, quando o povo teve sede por 2 vezes, e havia uma pedra lá, uma rocha, que seguia o povo. E Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, ele vai falar que aquela pedra era Cristo. Vocês percebem aí a conexão entre Cristo como pedra viva, porque a pedra se movia, a pedra o acompanhava. E aí ele vai dizer que a pedra era Cristo. Paulo vai dizer que a pedra era Cristo.
Nós vamos ver uma outra passagem no Antigo Testamento que fala desta pedra e a conexão com os crentes, porque a pedra era viva lá, se movia. E Paulo fala que era Cristo, que é pedra viva, né? A gente vai tratar no terceiro subtópico aqui rapidamente. Mas nós vamos ver também uma outra passagem em Daniel, quando você se lembra daquela visão que o Nabucodonosor teve, e depois vamos ler, que agora Daniel, eu só quero só o ponto da expressão, que essa passagem me veio agora na lembrança, embora já tinha lembrado dela antes, mas agora eu só não me recordei o endereço para passar para os irmãos, porque isso é muito importante. É a visão da estátua, né, que o rei Nabucodonosor teve, e que é o capítulo 2 de Daniel, né? O capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 34, que diz assim: E estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Guarde esta passagem aqui, porque ela é de suma importância, para nós percebermos depois, na hora que eu pontuar, vocês vão se lembrar, ok? No terceiro subtópico, diz assim, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Eu até fiz aqui, imagine isso aqui, né? Eu já fiz aqui já para dar a ideia. Imagine isso aqui numa quina, ó. Aí eu peguei uns Lego, uma quina de uma edificação, tá? De um edifício. Então isso aqui seria a pedra angular, que vai determinar a direção de todas as outras pedras, para que fique bem ajustado. Eu já pus aqui já com o simbolismo aí da cruz, porque é o assunto nosso aqui, tá? Então, todo edifício tinha esta pedra. Aí ele até traz aqui, ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura. Aí nós vamos entender o porquê Paulo lança a mão deste conhecimento no mundo aí daqueles que lidam com edificações,
e traz e aplica no sentido de Cristo ser esta pedra principal, esta pedra angular, esta pedra diretiva, né, que vai dar direção, né, às demais pedras. E aí ele traz também até uma descoberta, né, o comentarista vai trazer aqui, uma descoberta para que você tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma das escavações no longo do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Imagina uma pedra de esquina com essa dimensão, né? Só para nós termos a ideia da importância desta pedra de esquina. E se tratando das edificações naturais, já tem essa importância. Quanto maior e sublimemente maior, né, sobrepujantemente maior é Cristo para esta edificação do templo do Espírito Santo. Aí ele traz no quarto subtópico, do primeiro tópico, Cristo, a pedra principal. Muito importante, irmãos. A pedra principal. Cristo é a pedra principal. Então, nós já demos uma pincelada a respeito disso, mas vamos seguir rapidamente para passarmos para o segundo tópico. A ideia, a identificação de Cristo como uma pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Isso está no Salmo 118. Vamos lá? Pega aí sua Bíblia, acompanhe, folheia ela, coma o livrinho. 118. O verso 22 vai nos dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E é interessante porque Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, o próprio Jesus vai citar esta profecia aplicando a si, no capítulo 12, versículo 10, dizendo da seguinte maneira: ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Ele até completa: isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, que é o próximo verso do Salmo 118 que lemos, né? Nós temos aí então que não só Jesus aplicou esta profecia a ele, mas também o apóstolo Pedro, na sua pregação no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele também vai citar esta profecia. Agora ele, pelo Espírito Santo, aplica a Cristo. Cristo aplicou a si mesmo a profecia, agora Pedro, como um dos fundamentos, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos, né? É o título da nossa lição de hoje. Então, Pedro como uma testemunha ocular, como um fundamento, aquele que faz conexão com Cristo na base ali, Cristo é a cabeça de esquina. Eu até trouxe aqui também mais alguns legos, e eu peguei 12 legos maiores para representar a conexão deles como fundamento com Cristo. Imagine mais outra parte dessas duas do outro lado. E a partir disso aqui, eles são
O Cristo é a pedra de esquina, é claro, aqui para lá, né? A gente vai dar sequência de outra maneira. Cristo é a pedra de esquina, olha aí, fica meio complicado, né? Cristo é a pedra de esquina, tá bom? E aí todos os demais apóstolos vêm aí como uma conexão na sequência, tá? Na sequência e como fundamento. Cristo, a pedra de esquina, eles também como fundamento, junto a Cristo. Eles só são o que são, irmãos. Não vamos confundir. Eles não são salvadores. Eles só são fundamento porque está conectado com a pedra de esquina. Porque eles sem a pedra de esquina são simplesmente pedras. Então não precisa se preocupar com a questão de falar, como assim? Eles não morreram por nós, como eles vão ser fundamento? É porque eles estão conectados de primeira mão com a pedra de esquina que é Cristo. Então fique tranquilo, eles não são salvadores, mas são fundamentos. O próprio apóstolo Paulo os reconhece como colunas da igreja. Se eu não me engano, em Gálatas que ele vai falar isso, que eles eram colunas da igreja. Ok? Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares. Eles foram chamados de forma distinta por Jesus, com esta finalidade, né? Exceto Judas que falhou, mas até o que entrou no lugar dele depois tinha que ter a mesma trajetória, o mesmo testemunho, no sentido de ter andado desde o começo. Então eles estavam nesta conexão. Mas veja só, o apóstolo Pedro, ele vai aplicar a Jesus. Atos capítulo 4, versículo 11, nos diz o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Novamente, Pedro, na sua carta, nós lemos isso aí, mas nós fizemos menção, mas novamente, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, ele cita de novo, dizendo o seguinte: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Esta foi a principal da esquina. Então nós vemos estas referências que diz respeito a Cristo como pedra de esquina, como cumprimento da palavra de Deus. Diz: assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, aí as duas referências que lemos, né? Atos 4:11, 1 Pedro 2:7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24, que é a nossa leitura também em classe. Então, todo homem prudente, e ninguém é mais prudente do que aquele que outorgou a sua alma aos cuidados de Cristo por crer que não pode salvar a si mesmo, mas que Cristo é o Salvador do mundo que Deus enviou para esta finalidade, nos reconciliar com Ele. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Bendito o nome do Senhor por isso. Ok? Então, agora nós iremos para o segundo tópico que diz: então ficou estabelecido que Cristo é a pedra principal. Cristo é a pedra de esquina, Cristo é a pedra angular. Nós sabemos que há algumas correntes de interpretações que fazem distinção entre a pedra
angular e a pedra de esquina, porque tem passagem que fala que Cristo é o fundamento, e tem a passagem que fala que pedra de esquina, que alguns, angular, que alguns trata ela como a pedra final. Mas não muda, porque o Cristo que encarnou em humilhação é o que foi exaltado à destra de Deus. É o mesmo Cristo. Então, nós vamos ver no Novo Testamento vários ensinos, e até nas figuras, que nós vamos ver o tanto de figuras e tipos e antitipos, quer de pessoas, quer de monumentos, quer de animais, quer de árvores, quer de cor de panos, tudo falando de uma pessoa só, de Cristo. Quando chega no Novo Testamento, que vem para a realidade, se utiliza várias figuras de linguagem para facilitar a nossa compreensão, mas falando da mesma pessoa. E nos seus distintos estágios, na humilhação e na exaltação. Então, fique em paz. É Cristo mesmo, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Então, o segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos, o termo grego apóstolo, é usado para enviado, aquele que foi enviado, ou mensageiro, né? Ou missionário, vamos dizer assim. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus capítulo 3, versículo 1, e 1 João capítulo 4, versículo 14, que chama Jesus também de apóstolo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 5, Marcos capítulo 6, versículo 30, Lucas capítulo 6, versículo 13. Eles foram testemunhas oculares, nós falamos isso já, quando chamamos eles de fundamento, como a Bíblia fala, já fazendo uma prévia deste tópico aqui. Oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor, para ser apóstolo, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9, ele também fala que foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E Romanos capítulo 1, versículo 1, né? E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele faz a defesa do seu apostolado, porque alguns estavam tentando descredenciá-lo, né? Mas era impossível, porque foi Jesus quem o credenciou. E ninguém pode descredenciar aquele que Deus credencia, ok? Assim, Paulo também, nós já citamos isso, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Vocês se lembram que em João, depois nós vamos ler a referência que está aqui também na revista, em João, no capítulo 15, 16, no sermão de despedida de Jesus, ele vai falar com os discípulos a respeito da missão deles. E entre a missão deles estava também o de comunicar a palavra de Deus. Ele vai falar assim, no capítulo 16 de João: capítulo 16, no versículo glória a Deus.
aliás, é capítulo 15, desculpa, versículo 16. É o 15, 16. Ah, meu Deus do céu. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Muito bem. Nesses 3 capítulos ainda, Jesus ele vai mostrar que os discípulos tinham também a missão de proclamar a palavra de Deus. Se eles ouvissem os mandamentos de Deus, o mundo também ouviria as suas palavras. Mas temos uma referência também à nossa disposição concernente a este aspecto da missão dos discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2 a 4. Desculpa aí, meio fanho. Do 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aí o versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Se eu não me engano, o mesmo Lucas, no evangelho que ele escreveu, ele vai iniciar também falando que os apóstolos foram feitos ministros da palavra, né? É isso mesmo. No capítulo 1, no versículo 2, eu vou ler do versículo 1 até o 2. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, apóstolo é aquele que foi testemunho ocular, que aprendeu diretamente de Jesus e que foram designados, por isso que eles são chamados de fundamentos também, porque eles foram a continuação daquele elo primário com a pedra angular que é Cristo, tá certo? Muito bem, no segundo subtópico, vai nos trazer a doutrina dos apóstolos. Então, é edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos, não só eles são fundamento, como o que eles apresentam, que tem a ver com Cristo. Tanto é que na carta aos Efésios mesmo, no capítulo 4, o Paulo vai mostrar algo interessante, que Cristo não só é o mestre, Cristo não só é o ambiente aonde se recebe o ensino, ele também é o mestre e ele é o próprio conteúdo do ensino.
Então, o fundamento dos apóstolos, você lembra da parábola do semeador? Que Jesus fala que a palavra é a semente, mas na parábola, logo na sequência, um dos evangelistas faz logo na sequência, ele vai falar, na primeira é a parábola do semeador, aí na explicação de Jesus, ele diz que a semente é a palavra. Na parábola do joio e do trigo, Jesus agora fala que a semente são os filhos de Deus. E o joio, os filhos do maligno. Vocês percebem que não só o apóstolo era uma semente, como também pregava a semente? Não só tinham recebido a semente, mas foram transformados em semente? Então é outra maneira da gente ilustrar o que o apóstolo está dizendo aqui. Que eles eram fundamentos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, porque os próprios apóstolos tinham se tornado aquilo que receberam. Muito bem. E eu, de novo, preocupado com o horário. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício, como nós dissemos, que ocupavam, o que constitui o fundamento dos apóstolos não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. É claro, eles em si mesmo, como ser humano, é isso mesmo que o comentarista está dizendo. Mas como pessoas regeneradas, alcançadas por esta palavra transformadora, a mesma palavra que trouxe o mundo à existência, o mundo físico, e que é a mesma, como Paulo diz na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 3, que também trouxe um novo mundo, está trazendo um novo mundo à existência, principalmente no sentido interno, é a que resplandeceu em nossos corações. Essa palavra soou lá e trouxe filhos à existência para a glória de Deus. Então, a doutrina dos apóstolos é fundamento, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, esta doutrina ficou, por provisão do Espírito Santo, ele inspirou e orientou para que se escrevesse e ficou para nós. De maneira que o nosso progresso em Cristo Jesus precisa estar fundamentado nos ensinamentos dos apóstolos e também no testemunho dos profetas. Há uma divergência se é os profetas do Antigo Testamento, do Novo, mas se a gente considerar, nós vamos perceber que os profetas do Antigo Testamento ressalta aqui porque o que os apóstolos pregavam, além dos ensinamentos de Cristo, que também não desprezou as profecias dadas aos profetas, o que eles tinham de Bíblia naquele contexto era a Torá, era o Antigo Testamento. Então, o que eles tomaram conhecimento do que os profetas disseram, que dizia Cristo, foi por revelação, mas eles foram testemunhas também. O escritor aos Hebreus, ele vai citar alguns que exerceram o ministério profético e o ofício profético. Ele fala, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, Então, nós vemos que eles, esta passagem diz mais respeito, ainda que não podemos desprezar os profetas do Novo Testamento, porque eles também, em relação a nós que estamos já em época posteriores a eles, podemos considerar também esta conexão, tá? Porque afinal de contas é o Espírito de Cristo
que fala. E ele independe de época porque ele transcende o tempo, ele criou o tempo e o espaço. Muito bem. O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Por isso que eu falei que há divergência nas correntes concernente a isso. O Champlin mesmo, um dos comentaristas que eu consultei, ele dá preferência aos profetas do Antigo Testamento. Ele fala assim, apóstolo e profeta indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo, ok? Então, nós percebemos aí, existe esta outra corrente, como nós pontuamos, e os do Novo, mas considerando que o Espírito de Cristo aqui falava tanto em um como no outro, nós, vamos dizer, ainda que uns não receberam a revelação como os do Novo, no entanto, pelo menos uma consciência tinha, que o próprio Pedro vai dizer, que eles sabiam que estavam escrevendo coisas que não eram para o seu tempo, mas era para a mais adiante. Terceiro subtópico, e vamos fechar. Edificados para a morada de Deus. Então, a igreja, como um novo templo, cuja cabeça de esquina angular, a pedra de esquina ou pedra angular é Cristo, ela está sendo edificada para a morada de Deus no Espírito. É bom lembrarmos a nossa passagem de Efésios, que fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. De novo, ele começa no qual e termina no Senhor, no qual é o mesmo Senhor. Percebe? Que coisa extraordinária, no qual, de novo, também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E é interessante que nas figuras, eu até peguei aqui, eu não li aquela hora porque o comentarista nos deu a referência do capítulo 8, mas no capítulo 6, este aspecto do edifício bem ajustado, até na figura, na construção do templo, foi também lançado uma pequena luz, né? Acendeu uma pequena lanterna lá para apontar para o sol da justiça que viria. No capítulo 6 do primeiro livro de Reis, vai nos dizer que Salomão, ele naquele movimento para se ter os materiais apropriados para a construção, ele mandou cortar pedras fora do lugar aonde seria construído o templo, para que não houvesse nenhum tipo de barulho. E veja que coisa extraordinária. Vamos ler o capítulo 6, deixa eu só encontrar uma partezinha aqui que eu queria também, do capítulo 6.
Versículo 7. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Isso não é extraordinário? Porque segue ainda. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa e por caracóis se subia ao meio e do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou e cobriu a casa com ranchões e tabuados de cedro. Percebe? Que até na sombra as pedras eram preparadas antes, assim como o crente está sendo preparado, santificado. Ele precisa ser talhado pelo Espírito Santo, lapidado, para que quando ele é colocado junto ao outro, não haja brecha, justaposto. As pedras justapostas uma à outra para que haja o crescimento. É justamente o que o comentarista traz para nós. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Não só no sentido quantitativo, este edifício cresce, mas também no sentido qualitativo, porque as pedras eram preparadas antes e colocada, e depois diz que ele aperfeiçoou, né? Como nós lemos lá em 1 Reis, assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou. No Novo Testamento, o Espírito Santo está também aperfeiçoando. E à medida em que essas pedras, Pedro vai chamar, como nós lemos, de pedras vivas. Cristo é a pedra de esquina, é a pedra viva. E como eu falei que ia fazer alusão de novo, lá no livro de Daniel, você se lembra que a pedra foi cortada sem mão, porque Jesus não nasceu da vontade do varão. Foi Deus, pelo Espírito Santo, que inseminou Jesus no útero de Maria. Foi obra do Espírito Santo. Foi uma pedra cortada sem mão. Ela continuou a pedra. Na humilhação de Jesus, ele veio como uma pedra. Mas qual foi o fim daquela revelação, daquela interpretação do sonho ou da visão? É que a pedra se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Percebe a conexão também com esta passagem? Que todo edifício bem ajustado cresce. É propósito de Deus, através da pedra de esquina, pedra angular, este firme fundamento, à medida em que nós, uma vez já regenerados, batizados em Cristo, estamos sendo lapidados, aperfeiçoados pelo Espírito Santo, e à medida que é alcançada uma vida, no sentido quantitativo, cresce, aumenta-se mais uma pedra para ser lapidada e justaposta a outra, e o edifício vai crescendo e vai crescer de maneira a encher toda a terra, tal como o monte lá. Porque Deus designou no seu conselho eterno que ele vai encher todo este universo com a sua glória. Novos céus e nova terra. Então, irmãos, este templo santo cresce. Então nós temos aí o compromisso, como não é algo que se estagna, não é simplesmente aceitar Jesus e só aguardar o céu. A lição vai propor para nós o compromisso de crescer, tanto quantitativo quanto qualitativamente.
Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Colossenses capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 15 e 16, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e Gálatas capítulo 5, versículo 22. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Nós não podemos estagnar, nós precisamos seguir crescendo. Na segunda carta de Pedro, da outra ocasião eu citei ela também, no capítulo 1, ele vai falar que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, através do seu divino poder, ele disponibilizou recursos para que nós venhamos crescer, progredir. A partir da fé, iríamos acrescentando outras coisas neste progresso espiritual e como no aspecto corporativo, como pedras vivas de um templo que está sendo edificado. Cada uma destas pedras vivas precisa estar lapidada ou ser permitida, ou se permitir ser lapidada pelo Espírito Santo. E ele não faz barulho. Ele chega, como foi lá, sem fazer barulho, sem martelo, sem qualquer ruído. Ele penetra sua palavra no nosso coração e vai nos lapidando. Quer através da palavra, quer através da circunstância, como estamos aí nesta circunstância dessa pandemia, isso também podemos interpretar como um trabalhar do Espírito Santo para talhar as nossas vidas. Quantos de nós estamos tomando conhecimento que não estávamos em Cristo? Quantos de nós estamos tomando conhecimento o quanto agora nós percebemos a preciosidade do tempo que perdemos antes? Quantos de nós agora o Espírito Santo está trazendo à luz a importância de o congregar, de estarmos congregados? Quantos de nós nos damos agora nos percebemos agora a importância também do devocional? Imaginemos nós tantas riquezas de ensino que o Espírito Santo está nos dando neste momento de adversidade, porque também é um instrumento dele para nos lapidar, a fim de que este templo cresça harmonicamente. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. E vamos concluir aqui, que eu já estou achando que eu não estou com um relógio aqui. Estou aqui, mas eu não me policiei de iniciar olhando aqui. Morada do Altíssimo. Então, a finalidade de Deus, no final, é que seja erigido o templo do Espírito Santo. Você percebe que nas figuras de linguagem da Bíblia, que Deus usou os apóstolos para deixar para nós vamos ver que o próprio Deus, ele recebe uma família de filhos, semelhante ao seu filho Jesus. O filho recebe uma esposa, uma noiva. Então a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um vai ter a sua parte. O pai, uma família de filhos. O filho, uma noiva. E o Espírito Santo, um templo. Por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos extinguir o Espírito. Nós precisamos valorizar o Espírito, porque ele em nós, Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós está lapidando o seu próprio templo, está laborando. Deus está edificando esse templo que ele quer habitar. Quando cada pessoa entende isso, irmãos, vai
buscar em Cristo, na dependência do Espírito Santo, a harmonia para que este templo cada dia mais cresça quantitativamente e qualitativamente, para que o Espírito Santo tenha plena liberdade de manifestar as glórias de Cristo neste templo. Pensemos nisso e guardemos a palavra, os ensinamentos dos apóstolos. Não queira adicionar ao templo de Cristo pessoas que não estejam com o ensinamento dos apóstolos. Não tem como. Elas serão intrusas, mas não participantes. Tobias e Sanbalate queriam ajudar Neemias na construção dos muros. Neemias, pelo Espírito Santo, disse: não. Nós não podemos adicionar nada que não provenha de Cristo para a edificação do templo do Espírito Santo. Essa é a nossa responsabilidade como pedras vivas, tal como Cristo é a rocha viva, é a pedra viva. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vós. Espero ter contribuído para o aperfeiçoamento do santo e para o crescimento de cada um de nós. Fique com Deus, tenha uma ótima semana na presença do Senhor Jesus, na paz deste mesmo Cristo. Amém.